Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Somos Fetransporte Brasil. Acesse fetransportebrasil.com.br e nossas redes sociais, @Fetransporte Brasil. Somos apaixonados por seguros. A Educa Seguros é uma agência de marketing digital e criação de conteúdo especializada em seguros. Do planejamento à análise de resultados, realizamos a gestão completa da sua estratégia de marketing digital. Criamos conteúdo em diversos formatos para que sua empresa se aproxime do seu público, seja qual for a plataforma. Em texto, áudio ou vídeo, potencializamos a estratégia de comunicação e marketing digital da sua empresa. E não para por aí. Produzimos eventos online e presenciais. É a sua marca em destaque por meio de produções exclusivas e nos maiores eventos do mercado de seguros. Quer saber como a Educa Seguros pode ajudar a sua empresa? Acesse educaseguros.com.br e conheça nossas soluções. Olá, seja bem-vindo a mais um painel da Fetransporte Brasil Conference. Meu nome é Gabriela Ranzoni, eu sou gerente de mercado da MAG Seguros. E hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre seguro de vida. No nosso painel, a gente vai conversar um pouco sobre como trabalhar e se destacar com o seguro de vida em grupo. A gente vai conversar, então, um pouquinho sobre as nossas soluções, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que cada um de vocês pensasse um pouquinho na carteira de cliente de vocês, em como que vocês abordam hoje os segurados, o que vocês estão fazendo que daqui a pouco pode fazer diferente com essa carteira de clientes, né? E aí pensem também naqueles seguros que vocês daqui a pouco perderam, seguro que vocês deixaram de ofertar porque não tinha uma cobertura específica, daqui a pouco vocês têm um nicho de mercado aí, uma profissão que vocês tiveram uma negativa, um risco, né? Uma pólice que, em função da atividade, vocês enfrentaram alguma dificuldade de colocar no mercado, né? Mas, principalmente, vamos olhar para os clientes novos, né? O que a gente pode estar ofertando para esses novos clientes, né? Eu sei que muitos de vocês não têm o foco de seguro de vida, mas a gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para aprender junto. E, então, vamos começar um pouquinho falando das nossas soluções. Vamos lá. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dos diferenciais do nosso portfólio. A companhia, apesar de ter quase 200 anos de história, é uma companhia que foca muito na inovação, tá? E a questão da flexibilidade também é algo muito forte, né? Que quando vocês começarem a trabalhar, que na verdade talvez muitos de vocês estão acostumados, né? E já trabalharam alguma vez com a mão geral. Agora a gente está num outro momento da companhia, né, em que a gente está mais focado nos seguros de vida em grupo e a gente, tanto individual quanto grupo, né, a gente não perdeu a nossa essência, mas o seguro de vida em grupo, que a gente ainda não trabalhava tão forte, nós estamos trabalhando para conseguir, de uma maneira geral, atender as demandas dos corretores como um todo, né? Então, a gente tem oferta hoje de seguros tanto individuais quanto para grupo, pequenas e médias empresas, para convenções, atende convenções coletivas. Sobre as convenções eu vou falar um pouquinho mais no slide mais para frente. E qual é o capital segurado, né? O máximo. A gente tem um limite de até 30 milhões de capital segurado, tá? E a gente tem soluções para diferentes atividades profissionais. Tá? A gente brinca assim, né, que a companhia ela não entende que existe um risco ruim.
existe um risco mal precificado ou mal analisado, né? E isso é preciso ser analisado a fundo, cada atividade, cada segurado, né? Para que a gente possa formar uma apresentação e uma solução diferenciada para cada corretor e, consequentemente, para cada segurado dele, né? Temos preços adequados para diferentes condições de saúde. Aqui entra muito a questão de que a gente tem aceitação para pessoas com diabetes, a gente tem um produto específico apartado para pessoas com diabetes, isso é algo muito legal, que a companhia vem buscando e agrega realmente, né, no nosso portfólio, porque a gente está buscando também aceitação para outras doenças que hoje o mercado não aceita, tá? Então, isso é bem bacana. E também a questão da aceitação com pessoas até 85 anos, que é um baita de um diferencial, né? A gente, a partir de 61 anos, a gente não exige declaração pessoal de saúde nos seguros individuais, né? Porque a gente acredita na longevidade das pessoas e na longevidade financeira. E acreditando nisso, a companhia acredita em 4 pilares de atuação. Nós acreditamos em 4 pilares de atuação para a longevidade financeira, tá? Olha só, olha quantos riscos que a gente está exposto hoje, né? Claro, se a gente fica pensando só nisso, a gente não vive. Mas é preciso, é necessário que se pare um dia, né? Que se pare para pensar nisso. Que a gente faça o nosso segurado pensar, né? Que a gente lembre ele que cada funcionário tem uma família que está por trás dele. Imagina se o funcionário sai para trabalhar e não volta, né? Tem a vida interrompida prematuramente e deixa os dependentes, né? Como que ficam esses dependentes? Ou então, vai trabalhar e tem um acidente de trabalho, compromete a capacidade de gerar renda, né? Com uma invalidez, além de de comprometer toda a renda, ainda tem toda a adaptação de casa, adaptação da vida, da rotina dessa família. Então, isso é importante blindar todos esses pilares, né? O pilar da sobrevivência, que é tu viver além da possibilidade ou tu desejo de trabalhar, né? E ainda, por último, o pilar do bem-estar, que seriam mais direcionados para as doenças graves, para te ter recurso para viver melhor e com saúde. Ou seja, quando a pessoa ela é diagnosticada com uma doença grave, o impacto emocional na família é muito grande. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar o impacto emocional, né? Nesse caso, com uma ajuda financeira, para quê? Para que ele consiga, daqui a pouco, ter subsídios para melhorar a saúde dele, para amenizar o sofrimento dele, né? Nesse momento que é tão delicado, que é quando tu tem um diagnóstico de uma doença grave, é delicado tanto para o segurado quanto para a família, né? Então, a gente acredita que a gente precisa blindar esses 4 pilares para a longevidade financeira, tanto do segurado, quanto da família, quanto de uma empresa, né? E falando de empresa, a gente precisa mostrar e precisa sensibilizar esses clientes de que existem diversos motivos para proteger os funcionários, tá? Um dos motivos para proteger os funcionários é ele preservar o patrimônio da empresa dele. Não, mas veja bem, meus gastos já não tenho mais verba esse ano para nada, não tenho mais como pagar um seguro de vida, né, para os funcionários, eu já estou pagando o plano de saúde para eles, e que eu não pagava antes, isso já, né, e tem tantos argumentos que no momento da venda a gente se depara, né, e o que eu acho muito importante é a gente conseguir, antes da venda propriamente dita, é a gente conseguir motivar ele a fazer o seguro para os funcionários, fazer ele entender que o seguro de vida em grupo não é só um mero segurinho de vida que está ali, que sai todo mês, que é uma despesa para ele. Não. O seguro de vida vai muito além. Ele não pode, na primeira crise que a empresa dele tem, na primeira dificuldade, o seguro de vida não pode ser o primeiro a ser riscado, né? O primeiro a ser desconsiderado. Por quê? Porque se ele entender todos os motivos que ele tem para fazer um seguro de vida,
ele vai lembrar disso no momento de cancelar o seguro, né? E ele não vai cancelar. Então, a questão de preservar o patrimônio da empresa dele, de valorizar os profissionais, promover a qualidade de vida, principalmente agora, né, gente, em função da Covid, todo mundo com muito mais medo da morte, a morte está muito mais presente nos noticiários o tempo inteiro, né, familiar, amigos, então os profissionais eles se sentem mais valorizados e cuidados com isso, né. Além disso, tem a questão da redução de custos. Como assim? Vai fazer um seguro de vida em grupo, mas vai reduzir custo? Quando a gente fala com o proprietário da empresa, com o gerente, sócio, enfim, normalmente é uma pessoa estratégica da empresa, né? A gente precisa olhar os seguros dele como um todo, né? Então, a gente vai pegar o seguro dele individual. Normalmente, ele vai ter um seguro individual, que ele fez no banco. Ou ele pode ter contigo, ou ele pode ter com outro corretor. Enfim, mas normalmente o proprietário da empresa tem algum segurinho no banco, que fez um financiamento, já tirou um segurinho, o que é muito bom, pelo menos ele tem alguma coisa, né? Mas a gente precisa analisar esse seguro, né? Ver se realmente esse seguro está adequado para ele. E daqui a pouco, o valor que ele paga no seguro de vida individual, ele consegue mesclar essa cobertura, fazer um pouco no individual, um pouco no grupo, porque a taxa do grupo é muito menor. Então, a gente pode fazer ele enxergar isso também, né? Ele precisa olhar o seguro de vida em outra perspectiva, né? Além do mais, se a empresa dele for pelo lucro real, ele ainda consegue fazer a dedução no imposto de renda. Além disso, ainda tem a prevenção de ações trabalhistas. Eu tenho um exemplo que eu já presenciei isso, que é um segurado, o funcionário da empresa foi atropelado e perdeu uma das pernas, né? Então, ele teve a constatada invalidez, né, e foi indenizado. Com o valor da indenização, ele conseguiu colocar uma prótese, né, e ainda ele tinha um carro, e aí ele conseguiu, com o que restou do valor que ele colocou a prótese, ele conseguiu ainda trocar o carro dele por um carro automático, ou seja, ele não deixou a dignidade dele, né, continuou, porque ele continuou dirigindo aquele carro, para ele era muito importante manter isso, né, e ele nem cogitou em colocar a empresa na justiça, porque tudo isso que aconteceu na vida dele, ele conseguiu manter, né, a dignidade, ele conseguiu manter as rotinas dele. Claro que teve todos os percalços, né, de que tem quando tem uma invalidez, mas com a indenização ele conseguiu amenizar tudo isso que ele estava passando, né? Então, e como que fica a empresa, né? A credibilidade da empresa aumenta muito, né? Porque tu está preservando o patrimônio, tu está valorizando os profissionais, tu está prevenindo ações trabalhistas, né? Então, isso é bem importante. Então, a gente mostrando para eles todos os motivos que a gente tem e ele entendendo tudo que ele tem, que ele precisa fazer para proteger os funcionários dele, mas não só os funcionários, a empresa também, cabe a nós sensibilizar ele e mostrar que realmente essas coisas acontecem, né? Porque muitas vezes eles acham, eles veem ali, sabem que acontece, mas tá tão distante muitas vezes, né? Então eu acho bacana, eu trouxe aqui algumas notícias agora, tá? Para a gente sensibilizar, não precisa falar para ele, ler para ele, né? Mas eu acho que é bacana tu comentar o que está acontecendo, porque muitas vezes eles acham que nunca vai acontecer, né? Então, a gente mostrando e conversando, falando para eles o que acontece no dia a dia, eles conseguem visualizar melhor, né? E ver que realmente eles precisam blindar o patrimônio deles e blindar, segurar os funcionários deles, né? Então, aqui essa notícia, o seguro de vida pode ser deduzido da indenização por danos materiais em acidente de trabalho. O que foi esse caso, tá? A pessoa teve um acidente de trabalho, e colocou a empresa na justiça. O que aconteceu? O TST condenou a empresa a pagar, né, uma indenização por danos materiais, só que como a empresa tinha um seguro de vida, em que foi a própria empresa que pagou, ou seja, ele viu que a empresa estava preocupada com a vida daquele segurado, eles deduziram, foi permitido deduzir do valor
da indenização que a empresa estava condenada a pagar. Então, vou ler só esse trechinho aqui, ó. A indenização por dano material decorrente de dolo ou culpa do empregador em casos de acidentes de trabalho visa a reparação do dano ocorrido, não podendo o valor pago a título de seguro de vida ser desconsiderado pelo Poder Judiciário. Dessa forma, o abatimento com valor pago a título de seguro de vida, em razão do acidente de trabalho que vitimou o empregado, não somente evita o enriquecimento ilícito do reclamante, como se trata de estímulo para que as empresas se cerquem de garantias para a proteção do empregado submetido à situação de risco no trabalho e contratem seguros para seus empregados. Que é uma melhor notícia do que essa para levar para um administrador, né? Vamos para a próxima notícia ali. Empresas de transporte devem indenizar por morte decorrente de acidente em rodovia. Então, além de uma pensão, né? Isso aqui foi um acidente numa rodovia, em que a empresa foi condenada a pagar 252 vezes 2/3 do salário mínimo, né? Para a esposa, e ainda teve que pagar mais 100 mil a títulos de dano moral. Tá? Vamos para o próximo. Empresa responde por morte de trabalho, mesmo sem culpa. Nesse caso, o TST ele definiu, a empresa tinha todos os equipamentos de proteção, o segurado estava usando todos os equipamentos de proteção, porque às vezes isso é um argumento também. Eles argumentam que eles têm o profissional de segurança de trabalho, que eles exigem, que eles multam muitas vezes os funcionários que não utilizam os equipamentos de proteção, né? Então, olha esse caso. A justiça condenou a empresa a pagar, não pelo que aconteceu, não pelo acidente que aconteceu, mas pelo risco da profissão. Eles entendem que todos os dias o segurado saía de casa e se colocava em risco pela empresa. Tá? Próximo. Família de trabalhador que morreu em acidente de trabalho deve ser indenizado em 100 mil. Nesse caso, tá? Foi constatado que teve um erro, né, por parte da empresa, do empregador, né, do segurado, no caso da empresa segurada. Eles acabaram não fazendo a manutenção de uma motoniveladora, e isso ocasionou um acidente de trabalho e a empresa teve que indenizar em 100 mil reais, tá, por negligência, né? E além disso, em caso de morte por acidente, os familiares poderão solicitar indenização por danos morais e materiais, inclusive das despesas funerais, né? Só para frisar aqui nesse caso. Próximo, então. Além dos acidentes, a gente também precisa, né? Porque às vezes, então eu vou fazer um seguro só de morte acidental. Porque daí eu estou blindando uma parte já, que é o meu maior risco, que é o que a gente está exposto. Mas, gente, olha essa. Justiça manda a empresa indenizar a família de um motorista que morreu de Covid-19. Então, a filha e a viúva vão receber 200 mil em danos morais e uma pensão por danos materiais, tá? Em função do Covid. Provavelmente em função de que o motorista, a empresa, né, expôs esse motorista ao risco no meio de uma pandemia. Né? Então, claro, são vários fatores que são analisados quando o caso vai para a justiça, né? Nesse caso, ele foi condenado, mas quantos outros casos, né, que abre precedentes agora? Então, assim, a gente sensibilizando esse segurado e a gente conseguindo mostrar para eles todos esses motivos, a gente precisa partir para um segundo plano, a gente precisa conhecer o que a seguradora pode nos oferecer para que a gente consiga blindar realmente o patrimônio dele, para a gente consiga atingir as expectativas e as necessidades que esse segurado tem. Então, eu vou trazer aqui só como que funciona o nosso produto empresarial, que aí quando tu vai falar com o cliente, tu já sabe onde que tu vai encaixar ele, né? Porque tu precisa pedir as informações, enfim, tu vai ver em qual desses produtos o cliente vai se encaixar melhor. Claro que tu não precisa saber isso na ponta da língua, a gente vai auxiliar você sempre que precisar, sempre a gente vai estar apoiando, né? Mas é importante você saber como que funciona, porque muitos de vocês não trabalham ainda, né, no dia a dia, e acho que é bem importante vocês
ter uma ideia de como que é na MAG. Então, o seguro de vida empresarial, ele tem o capital global, onde a gente paga, a indenização vai ser em função da GFIP. Nesse seguro, a gente não tem a necessidade de encaminhar a relação de vidas mensal, por exemplo, né? Ele é um seguro que quem manda é a GFIP, né? A quantidade de funcionários e os funcionários que estarão cobertos. É legal porque agiliza bastante, né? Não precisa mandar a relação de vidas, às vezes a empresa não quer mandar, enfim. No outro produto, que é um dos nossos líderes de vendas no seguro de vida empresarial, é o VG Flex, que tem o AP Flex e o AP Plus. O que é esse Flex, né? É que quando a gente vai calcular o seguro, a gente não precisa mandar a relação de vidas. A gente só precisa da relação de vida para fechar depois. Mas para cotar, a gente só vai informar quantas vidas que tem naquela empresa, tá? A idade máxima é 70 anos, né, para esse produto, e ele é calculado com uma idade média, né, atuarial. Então, a taxa fica muito boa, fica uma taxa bem legal, a gente tem fechado muitos seguros, e além disso, a gente consegue ainda fazer capital uniforme, múltiplo salarial, capital escalonado por cargo, né, para diferenciar aí os capitais de funcionários, gerentes, sócios. É bem bacana esse produto, tá? E tem o seguro cotado, que é o seguro que normalmente vai para análise da matriz, que a gente consegue fazer o acidentes pessoais também, seguro prestamista, seguro remissivo, que normalmente para os planos de saúde, né, utilizam muito seguro remissivo, a gente tem essa opção. AP prazo curto, AP passageiros e AP eventos. Aqui no AP eventos a gente tem aceitação para rodeios. Claro, quando voltar tudo ao normal, né, que começar os rodeios, a gente tem essa opção da cobertura para rodeios, tá, pessoal? O importante também legal falar que o nosso número mínimo de vidas são 3 vidas, tá, para iniciar a cotar ali no global. Então, depois de conhecer todos os nossos 3 modalidades de produtos, eu acho legal vocês analisarem se na convenção coletiva desse segurado tem alguma obrigatoriedade de seguro no dissídio. Para quê? Por quê? Porque aí vocês não correm o risco de levar uma proposta para o segurado que não esteja cobrindo a necessidade real dele. Claro que normalmente o dissídio é um valor baixo, né? Que a gente acaba sempre contratando mais, mas às vezes tem uma cobertura ou outra que seria necessária no dissídio e vocês acabam não contratando. E aí, para vocês já levar um seguro completo. Eu trouxe aqui algumas empresas que necessitam, né? Que na convenção coletiva tem a obrigatoriedade do seguro, que é construção civil, posto de combustível, condomínios, hoteleiro, padarias, comércio varejista de alimentos, restaurantes e bares, o educacional, que é professores, né, e outros profissionais, despachantes, motoboys, prestadores de serviço, indústria de louça, porcelana, de barro e cerâmica, indústria de panificação e confeitaria, indústrias têxteis. Então, claro, né, com certeza alguma dessas empresas vocês têm na carteira de clientes de vocês, daqui a pouco vocês já podem abordar, mas fica aí é legal vocês cuidar isso também no momento de vocês for ofertar o seguro para o cliente, tá? Vamos lá. Então, o que a gente tem de diferencial nos nossos produtos, tá? De vida em grupo. A gente tem nossa, assim, ó, a quantidade de ligação que eu recebo perguntando se a gente atende associação. Sim, a gente tem aceitação para associações, sindicatos, cooperativas, empresa de segurança, construção civil e outras ainda que são restritas no mercado, tá? O nosso colchão de vida individual nos permite fazer uma análise e aceitar algumas atividades, né? Então, e com uma taxa ainda diferenciada do mercado, né? Além do que os produtos empresariais, a gente tem facilidade na cotação e acompanhamento. Nos casos que tem a movimentação mensal, é tudo pelo site, não é por e-mail, em planilha de Excel, não. É tudo pelo site, pelo portal do corretor, tá? O capital, então, nesses 3 produtos, a gente consegue diferenciar capital para sócio, tá? Então, o capital para sócio no global é 300 mil no máximo. No Flex, que é aquele que não precisa mandar as vidas para calcular, mas depois vai ter a movimentação, é 500 mil. E no VG cotado, que é o que vai para análise, né? A gente pode colocar o valor que é a necessidade do cliente
e a matriz vai analisar se realmente a gente pode contratar aquele capital ou não, né? Vamos lá. Então, vai para a matriz e a matriz analisa, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas coberturas, tá? Tanto do empresarial quanto do VG cotado. Pode passar o slide. Então, além, a gente tem as coberturas opcionais, que é a invalidez permanente, total, parcial por acidente, invalidez funcional permanente, total por doença, possibilidade de inclusão de cônjuge, de filhos, de área de internação hospitalar, fratura, cirurgia, despesa médica hospitalar e odontológica e diária por incapacidade temporária acidental. Vamos conhecer agora um pouquinho das vantagens do processo de contratação de seguro cotado. Por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes a empresa fica com receio ou não quer passar a relação de vida para vocês. Então, é importante a gente frisar para esse segurado o que ele vai ter de vantagem caso ele nos encaminhe a relação de vidas, né? Então, assim, a precificação a gente consegue personalizar de acordo com o perfil do grupo, né? De acordo com a realidade daquele grupo. A gente tem aceitação neste produto para funcionários afastados e aposentados, né? No outro produto a gente não tem na entrada, né? A gente não tem essa aceitação, mas aqui na entrada para nós, a gente já aceita afastados e aposentados, né? Desde que mantenha o vínculo com o estipulante, né? E a ampla variedade de combinação de coberturas. Então, a gente tem uma infinidade muito maior de coberturas para que a gente possa contratar nesse tipo de seguro, né? Vamos para o próximo. Além do mais, a gente tinha uma amplitude de aceitação das atividades com maior risco. Por quê? Por que a gente consegue aceitar essas atividades? Porque a gente está abrindo a vida da empresa, né? As vidas da empresa, no caso. A gente está vendo todas as datas de nascimento, a gente está vendo tudo que tem, se é afastado, qual é a doença, todas as informações, o máximo de informação possível nesse tipo de seguro é muito importante para que a gente possa analisar, avaliar e que possa precificar de uma forma justa para que fique bom para a companhia, para o corretor e para o segurado, né? E a comissão é definida pelo corretor, né, de acordo com o limite que a MAG estipula. Que a MAG, né, estipula para cada risco. Então, vamos falar um pouquinho, eu vou só repassar aqui quais são as coberturas adicionais que a gente consegue contratar para esse tipo de seguro. E eu quero que vocês olhem, porque tem muita cobertura diferente do que o mercado oferece hoje. E daqui a pouco, isso é uma demanda de algum cliente de vocês. Então, fiquem ligados que eu acho que vale a pena a gente saber um pouquinho de cada cobertura que a gente tem disponível aqui, tá? Então, a cobertura de morte, qualquer causa, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, com antecipação, invalidez permanente total por acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente com majoração, tá? A gente tem a opção com majoração. Invalidez funcional permanente total por doença, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, adiantamento por doença terminal, auxílio funeral complementar, auxílio alimentação, diária por incapacidade temporária, pode passar, diária por incapacidade temporária por acidente, doenças graves, doença congênita de filhos, diária por internação hospitalar, diária por internação hospitalar por acidente, transplante de órgãos, rescisão contratual e relocação de pessoal por morte, morte acidental por vítima de crime, invalidez permanente total ou parcial por acidente, vítima de crime e fratura óssea, tá? Então, assim, conhecendo um pouquinho de todas as coberturas que a gente pode contratar, sabendo como a gente pode abordar esse segurado, né? E o que a gente pode oferecer para ele, conhecendo toda a história dele, convertendo toda essa conversa com ele sobre o seguro de vida, né? A gente vai ofertar esse seguro, mas sim, tem uma coisa muito importante também, né? Que é a comissão do corretor. Então, eu fiz aqui um breve comparativo, eu fiz uma cotação aqui de 100 vidas, tá? Só para vocês terem uma ideia, porque o corretor, às vezes, nossa, mas o seguro de vida demora muito para dar um retorno, né, para girar. Poxa, mas olha quanto tempo que muitos de vocês perdem, né, num seguro de automóvel,
E olha o ganho que tu consegue, olha a diferença, né, de comissão que tu pode ganhar no ano. Então, só para você exemplificar, aqui eu fiz um seguro de 100 vidas, tá? Quais são as coberturas? Morte acidental, invalidez funcional permanente total por doença, 50 mil, tá? Invalidez total ou parcial por acidente, 50 mil também. Auxílio alimentação de 5 mil reais. Rescisão contratual e realocação de pessoal por morte, 5 mil. Serviço de assistência funeral individual, 5.500. Morte de cônjuge, 25 mil. Morte de filho, 12.500. E doença congênita de filhos, 10 mil. Tá? Se a gente fosse pegar um seguro de automóvel hoje, o valor no seguro de automóvel anual, vamos pegar um valor médio de 2 mil reais e uma comissão única de 15%, que eu sei que normalmente gira em torno de 15%, 20% as renovações, né? Então, vamos pegar uma renovação que, teoricamente, né, é mais rápido para conseguir o ok do cliente. O seguro novo, a gente sabe que é um pouco mais demorado ainda o automóvel. Enfim, comissão única de 15%, 300 reais, tá? No seguro de vida, o prêmio anual de 5.748, esse exemplo que eu dei aqui, né, um seguro bem completo, e para 100 vidas, uma comissão mensal de 30%, eu coloquei uma comissão média, que é mais ou menos isso que os corretores trabalham, de 30%, 143,70. A comissão, então, anual desse corretor, que vendeu esse seguro de vida, seria de 1.724, mas ainda tem corretores que trabalham com agenciamento. Então, ele receberia R$ 718 ainda adicional. Um total de comissão no ano do corretor que vendeu um seguro de vida, R$ 2.442,90. Enquanto o que vendeu um seguro de automóvel de R$ 2.000 ganhou R$ 300. Então, é muita diferença, né? É claro que é algo que tu tem que pensar muito bem, que o seguro de automóvel é o automático, né? Que já vem... A demanda já vem automática, não precisa correr muito atrás. Mas será que não vale a pena a gente parar um pouquinho e se dedicar ao seguro de vida? Dedicar a oferecer, vamos começar dentro de casa, oferecer para os nossos clientes, para os segurados que a gente tem hoje no seguro de transporte, vamos começar a falar com ele, vamos ver o que ele tem de seguro de vida hoje. Muitos vocês vão se apavorar que vão ter o seguro no banco. Né? E aí vocês vão fazer um trabalho, vocês vão blindar esse cliente para ficar sempre com vocês, porque vocês vão ter o vida, vocês vão ter o transporte, daqui a pouco você trabalha com empresarial também, né? Vocês vão ter a frota dele. Então, é algo que eu gostaria só de que vocês pensassem um pouquinho, né? Fizessem essa análise e ver se daqui a pouco, né? O quanto vale a pena tu focar num seguro de vida, porque a tua rentabilidade, o teu retorno vai ser muito maior, né? Então, além do seguro de vida em grupo, que é o que a gente focou agora, eu vou só trazer rapidamente, para finalizar, uma questão do seguro de vida individual, que vocês também conseguem utilizar ele nessa visita, quando vocês for falar do vida em grupo. Pode passar no próximo slide, por favor. Então, quero apresentar para vocês um pouquinho do nosso portfólio dos seguros de vida individuais, tá? Que numa conversa que vocês tiverem com o sócio, com o diretor da empresa, esse assunto pode surgir. E aí vocês já sabem que vocês têm uma opção de seguradora que tem isso, que é a questão do sucessão empresarial. O nosso produto de sucessão empresarial, ele enquadra dentro dos Vida Inteira Resgatável. Então, a gente consegue fazer um seguro de vida em que a gente blinde o patrimônio da empresa também. Porque o que acontece? O medo, a preocupação é quando tem mais de um sócio, a preocupação é se o outro sócio faltar, quem vai vir no lugar dele? Vai vir a esposa? Vai vir a filha? Quem vai vir no lugar dele, né? Como que será que a gente vai conseguir manter os negócios da forma como está? Então, essa preocupação a gente consegue sanar, né? Com um seguro de vida resgatável, tá? Que a gente consegue fazer ele é bem trabalhado, isso é um assunto para mais um painel, né? E aí, é um assunto bem interessante, que hoje em dia os segurados estão procurando muito, tá? É um seguro muito bacana, que vale a pena vocês também ir atrás e se informar um pouquinho melhor, né? Então, aqui está um pouco da arquitetura do nosso portfólio, a gente foca muito também
nas doenças graves, a gente tem uma infinidade de doenças, cirurgias, a gente cobre até 917 cirurgias, né? Despesas médicas hospitalares ou odontológicas, muita gente que não tem seguro saúde, né? E aí acaba cotando e fazendo com a gente um seguro para pelo menos as despesas hospitalares, né? Para conseguir pagar essas despesas, né? Em caso de alguma doença, um acidente, que consiga ser internado e ser melhor atendido também, né? De forma particular nesse caso. Então, assim, trouxe um pouquinho do portfólio, no nosso portfólio para vocês. Acho que foi bem bacana a gente ter essa conversa, né? Fico totalmente à disposição. Nós, com essa parceria com a FETransporte, a gente consegue trazer o seguro sob medida para a necessidade de vocês. Tanto podem falar com o Felipe, a gente está super à disposição para a gente fazer um treinamento, para a gente conversar mais, né, sobre o que vocês tiver de necessidade dentro da corretora de vocês, do seguro de vida, que eu sei que hoje a gente conversou aqui com diversos públicos, né, tantos que já oferecem, quantos que nunca ofereceram. Então, espero ter ajudado a todos, espero ter colaborado com o crescimento da corretora de vocês, tá bom? Um abraço, fica aí meus contatos e muito obrigada.